Queremos continuar então a nossa reflexão na palavra de Deus em Colossenses capítulo 4. Vocês sabem que neste ano tomei como propósito pregar Colossenses e estamos quase no final do ano, mas estamos terminando Colossenses. Hoje a última palavra em Colossenses capítulo 4, então os últimos versículos da nossa carta. E as últimas palavras geralmente são palavras que trazem sentimentos, emoções, e é isso que nós queremos observar hoje. Nossos adolescentes estão indo lá para o tempo deles, que bom, Deus abençoe esse tempo dos adolescentes também. E as últimas palavras de uma carta são muito importantes, elas às vezes parecem detalhes sem maior significado, mas se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar coisas valiosíssimas aqui na parte final da carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos perceber o coração do apóstolo Paulo. Nós vamos perceber o coração de um líder ao lermos essas palavras finais dessa carta do apóstolo Paulo. Então nós temos Colossenses capítulo 4, do versículo 7 até o final, até o 18. Tem uma série de nomes, né? Então a época das grávidas já passou, né? Nós tivemos aí um bom tempo, né? E os filhos já estão com seus nomes, né? Mas aqui tem uma série de nomes relacionados que podiam ser sugestão, né? Para novos que venham a esse mundo, né? Por exemplo, Tíquico, né? Por que não chamar o meninozinho de Tíquico, né? Bom, naquele tempo era um nome comum, né? Vamos deixar os nomes de lado, vamos prestar atenção nas informações. Colossenses 4, 7 em diante. Colossenses 4, 7 em diante diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Pai querido, muito obrigado também por essa palavra, que mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás, ela continua atual e o Senhor quer falar ao nosso coração através dela hoje, Pai. Abre o nosso coração, tira, Senhor, toda distração, qualquer coisa que nos atrapalhe, e leva-nos, Senhor, a Tua presença na Tua palavra de uma forma muito especial. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, são as últimas palavras, e nessas palavras nós encontramos sentimentos muito fortes do apóstolo Paulo, que ele expressa,
mas também encontramos valores, encontramos essas saudações diferentes, e nas próprias saudações nós podemos perceber coisas importantes. E também, muito importante, o apóstolo Paulo tem algumas expectativas que ele deixa claro nessa palavra, ele deixa transparecer nessas palavras, expectativas que ele tinha para com a igreja dos Colossenses, e são expectativas que Deus tem para conosco hoje, para contigo, para comigo, que também isso se torne realidade. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar atitudes e sentimentos que o apóstolo Paulo teve quando ele coloca essas palavras todas, quando ele faz essas saudações. E nessa forma como ele expressa as suas atitudes, nós aprendemos como lidar com dificuldades, como lidar no dia a dia, como nós podemos nos virar melhor nas situações do nosso dia a dia. Uma atitude que chama a atenção logo no início da carta, desse trecho da carta de saudações, é a disposição de ser transparente, essa transparência do apóstolo Paulo para com a igreja a qual ele estava escrevendo essa carta. Versículos 7 e 8 destacam isso, diz ali: Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. No versículo 8 diz: eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco. E no versículo 9 diz: ele irá com Onésimo, eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Veja a disposição do apóstolo Paulo de ser transparente. Ele é um líder que é transparente, ele se deixa e se dá a conhecer. Eles podem conhecer o coração do Paulo, eles podem saber o que está acontecendo com ele, e dessa forma ele compartilha tudo que se passa com ele. É importante que quando a gente vive essa relação de liderança na igreja, nós tenhamos a oportunidade de conhecer nossos líderes. Claro que nem todos me conhecem, o Godo como pastor não conhece mais de perto, mas alguns, depois de 30 e tantos anos andando juntos aqui, a gente já se conhece bastante, conhece há muito tempo. E por isso é uma relação muito importante na vida da igreja, que as pessoas conheçam seus líderes. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3,14, ele diz: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Você sabe de quem o aprendeu. Vivemos aí um mundo de muita informação disponível a todo tempo e em qualquer lugar praticamente. É só você digitar uma palavra que toda a informação vem. Tem mensagens no YouTube de muita gente. Mas você conhece essas pessoas? Você sabe como é a vida delas? Elas têm autoridade de vida para falar o que estão falando? Está certo, eu até posso pegar o conteúdo e dizer: puxa, esse conteúdo é bom. Mas eu não posso confiar em tudo que vem se eu não conheço a pessoa. Por isso é tão importante ser transparente. Jesus formou os seus apóstolos andando com eles, vivendo com eles, comendo com eles, correndo com eles. Era o dia a dia com eles. Isso é fundamental. Jesus foi transparente. E vejam que Paulo faz questão das pessoas saberem que é ele que está por trás dessa carta, que no versículo 18 ele diz: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Vejam, Paulo, ele tinha auxiliares com ele, especialmente pessoas que escreviam para ele, por ele. Então, Paulo ditava o conteúdo, ele diz: aos Colossenses vai escrevendo aqui. Aí a pessoa ia escrevendo, e nós temos todo esse conteúdo da carta o conteúdo escrito por alguém que não era o próprio Paulo, mas ele ditando. Mas no final, em geral, nas suas cartas, ele faz questão de dizer: olha, eu estou escrevendo essa saudação de próprio punho. Paulo queria que eles soubessem que é ele mesmo que está mandando essas palavras a eles. Transparência, fidelidade para com o povo com quem ele está andando e a quem ele está ensinando.
Lembrando que a igreja de Colossos não foi começada pelo próprio apóstolo Paulo, né? Muito provavelmente foi pelo Epáfras e outros que estavam lá, e eles então foram os que começaram, mas foi no tempo em que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso, pregando e ensinando e fundando a igreja lá naquela cidade. Então Paulo é transparente. Nós queremos líderes transparentes. Um segundo aspecto e um sentimento que nós encontramos agora adiante nessas palavras de saudação é que Paulo se diz animado. Pelo menos ele diz que ele tem uma fonte de ânimo. Veja o versículo 10 e 11. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instrução a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Versículo 11 agora. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Eles têm sido uma fonte de ânimo. Paulo diz que se sente animado, ou pelo menos esclarece que ele tem uma fonte de ânimo, porque ele precisa disso. Interessante. O grande apóstolo Paulo podia passar por tempos de desânimo, por tempos de apatia, por tempos de falta de motivação. E aí agora, quando ele faz essas saudações, ele faz esses agradecimentos, ele menciona esses três, entre outras coisas, mas no final diz que esses três são para ele uma fonte de ânimo. Líder precisa de uma fonte de ânimo. Líder tem que estar sempre bombando ali na frente, sempre animado, sempre firme, sempre forte, mas não é sempre assim. Precisa de uma fonte de ânimo. E que bom quando o líder encontra isso nas pessoas que estão com ele. Que bom quando pessoas da igreja são essa fonte de ânimo para seus líderes. Eu falo propositalmente líderes em todos os sentidos. Nós temos líderes de ministério que precisam ser animados. Nós temos líderes de grupo que precisam ser animados. Nós temos os presbíteros que precisam ser animados. Nós temos irmãos da diretoria que precisam ser animados. Isso é importante. Deixe-se usar por Deus para você ser uma fonte de ânimo, como esses três mencionados aqui foram. Seja uma fonte de ânimo para os líderes. Eu gosto muito de visitar as pessoas nas suas casas, até porque a gente fila um cafezinho, uma cuca, né, umas coisas boas, né? Não, tudo bem, né? Mas é muito gostoso. E eu tenho que confessar um negócio. Às vezes eu faço umas visitas com segundas intenções, né? Tem que ser transparente aqui, né? Tem que ser transparente. Quando eu estou meio desanimado, eu sei algumas pessoas que eu posso visitar, que eu é que vou sair animado dali. Eu conheço essas pessoas. E aí eu faço essas visitas. Então, às vezes, você recebe uma visita minha. Não pense que eu estou achando que você está na pior, que você está mal. É porque eu estou mal. Eu que estou precisando de ânimo. Eu vou lá tomar um café com você e eu saio animado. Às vezes até sem café. Eu saio animado do mesmo jeito. Então, isso é muito precioso, ter essas fontes de ânimo. E o líder precisa dessas fontes de ânimo. Então, Paulo fala sobre esses três irmãos aí que são preciosos para ele, que são essa fonte de ânimo. E vejam que ele menciona ali, o versículo 10, o João Marcos, o sobrinho de Barnabé, alguém que tinha sido motivo de muita briga entre Paulo e Barnabé. Paulo tinha se desentendido de uma forma terrível com Barnabé por causa de Marcos. E agora Paulo diz que Marcos é fonte de ânimo para ele. Que legal. Houve reconciliação, eles se encontraram, eles se falaram, foi resolvido. E agora Marcos também é uma fonte de ânimo para o apóstolo Paulo. Um outro sentimento que eu não sei bem definir o que é, está aí no versículo 18, no final, né? Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. Lembrem-se das minhas algemas. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Que sentimento você acha que o apóstolo Paulo teve ao escrever
esse final da carta, as últimas coisas, as últimas palavras, ele diz: lembrem-se das minhas algemas. O apóstolo Paulo tinha suas necessidades. Ele pede oração porque ele tem essa dificuldade. Em outras ocasiões, Paulo expressou também seus sentimentos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados. Sim, atribulados, mas não angustiados, graças a Deus. Perplexos. Paulo perplexo. Perplexo é aquela pessoa que está surpresa agora, foi pega, desprevenida, talvez não sabe agora o que vai acontecer, o que vai ser, está perplexo, mas não desanimado. Ou um pouco adiante, em 2 Coríntios 5, 4, Paulo fala de sentimentos até um pouco mais fortes, e diz: pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos. Então, queridos, o apóstolo Paulo expressa seus sentimentos. Ele é transparente, ele fala de como ele se sente, ele faz questão de que as pessoas saibam disso. Por isso, queridos, não se assustem, né? Não se assustem quando um líder também desabafa, quando um líder também chora, quando um líder tem suas dificuldades. Isso faz parte da caminhada, mas como eu disse, seja uma fonte de ânimo para os líderes da igreja. Uma segunda parte importante dessas palavras de saudação do apóstolo Paulo, nós encontramos o tema dos valores destacados nas pessoas. Ele menciona uma série de pessoas e vai falar sobre elas, o que elas representam para ele, e nisso nós vemos assim vários valores importantes. Ele começa dizendo ali no 7, né? Tíquico lhes informará, ele é um irmão amado, ele é um irmão amado. No versículo 9, ele fala do Onésimo, fiel e amado irmão. Vejam o valor que o apóstolo Paulo dá às pessoas que estão com ele como irmãos, irmãos amados. Gente, coisa mais preciosa é nós termos irmãos e podermos ser irmãos uns com os outros. Amém, amados? Irmãos, nós somos filhos do Pai, temos lugar à mesa, como cantamos. Acabamos de celebrar a ceia, porque somos parte da mesa do Pai. Nós somos irmãos amados. Esse é um sentimento, um valor que não podemos desprezar nunca. Por isso, valorize cada irmão que está do seu lado, cada irmão que caminha com você. Valorize, ajude, fortaleça. Sermos irmãos é algo fabuloso, algo extraordinário que Deus nos dá por sermos igreja. Não precisamos estar sozinhos, temos irmãos. Mais adiante o apóstolo Paulo destaca que ele tem cooperadores fiéis, o próprio Tíquico, versículo 7, né? Ministro fiel e cooperador. E mais adiante no versículo 11 ele fala de um Jesus chamado Justo, também envia saudações, são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores. O apóstolo Paulo sabe que ele não pode fazer o trabalho sozinho. Um verdadeiro líder sabe que ele não pode fazer o trabalho sozinho. Ele precisa de cooperadores. E isso é um valor muito importante para nós aqui na igreja, de trabalharmos em equipe. Nós somos uma equipe na igreja de presbíteros. Então nós, como presbíteros, somos responsáveis pela condução da igreja. E, gente, vocês não sabem a importância que isso tem para mim como pastor coordenador, termos e sermos uma equipe de presbíteros que andam juntos, que têm unidade, que quebram a cabeça juntos, que discutem, que opinam de sua própria forma, mas que são cooperadores fiéis. Além disso, temos uma diretoria que trabalha junto para cuidar do patrimônio, para cuidar das finanças, da organização e assim por diante. Nós temos os líderes de grupo e de ministério, que nós chamamos de renovo, são cooperadores fiéis, e tantos outros cooperadores que temos nas escalas de ministério, de serviço, nos grupos familiares. Então, queridos, cooperadores são muito importantes. Você tem sido um cooperador? Alguém que pega junto? Alguém que trabalha junto na obra? Seja um cooperador. É algo muito valioso.
Já falei antes que Paulo se sentia animado porque tinha uma fonte de alguém que lhe dava ânimo, e isso está no versículo 11, né? Ele tem encorajadores, então ele destaca esses três irmãos, esses três aí que são da circuncisão, né? O Marcos, primo de Barnabé, eu falei sobrinho antes, é primo de Barnabé, Jesus chamado Justo, e o outro é o Epáfras, que são os únicos da circuncisão, que então lhe dão ânimo, que são encorajadores. Então, Paulo valoriza o encorajamento. E Paulo valoriza também que esses irmãos são servos de Cristo. No versículo 12, ele diz, né, que Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Né? Cooperador é servo. E é servo de quem? De Cristo Jesus. Claro que isso implica em sermos servos como Cristo. E Cristo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por vocês. Então, servos de Cristo, líderes são servos de Cristo. Nunca esqueçam isso, meus queridos. Quando um líder perde essa característica de servo, ele está perdendo a sua qualificação para ser um verdadeiro líder. Um outro valor que o apóstolo Paulo destaca no versículo 12, desse Epáfras, que estamos vendo aqui, versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ele destaca aqui o valor de termos guerreiros de oração. Isso faz toda a diferença. Então ele diz, esse Epáfras, ele é um que batalha, um que guerreia em oração. E nós precisamos sempre desses guerreiros de oração na igreja. Eu fico muito feliz que nós temos um grupo no WhatsApp de pessoas que oram, né? E a gente está sempre falando sobre isso porque realmente é muito importante na vida da igreja. Então lá que a gente compartilha os pedidos que vieram do culto, os pedidos que alguém sabe, alguém conhece, os pedidos que nós recebemos dos missionários, ou seja como for, nós compartilhamos. E aí sabemos que tem muita gente desse grupo que é guerreiro de oração, que ora, que logo se põe a orar, ou que então mais tarde, quando vai visualizar essa mensagem, vai se envolver em oração. As batalhas são vencidas em oração. Precisamos usar cada vez mais essa arma. Talvez você não faça parte do grupo de WhatsApp, não tem problema, mas você seja um guerreiro de oração, continue firme, precisamos de oração. E ainda um valor muito importante que o apóstolo Paulo destaca aqui é a dedicação. Dedicação. No versículo 13, diz aqui, ele está falando ainda desse Epáfras, dele dou testemunho que se esforça muito por vocês. O trabalho na igreja, ele exige dedicação. Né? Nós temos diferentes ministérios na igreja, nós temos pessoas que se engajam em tantas frentes diferentes, mas todos sabemos que isso exige dedicação. Separar um tempo para isso, ir até as pessoas, ouvir necessidades, suprir necessidades e assim por diante. Então aqui ele destaca o Epáfras, que se dedica muito no seu trabalho, né? Ele destaca no versículo 14 o Lucas, o médico amado. O apóstolo Paulo tinha umas regalias, ele tinha um médico pessoal, um personal doctor, né? Ele tinha um médico com ele lá que cuidava dele, que benção, né? E ele destaca o Lucas e o seu trabalho. Então talvez você possa apoiar a obra de Deus com a sua profissão. E como isso é importante para nós na igreja, quando temos profissionais fazendo algumas coisas. Semana passada eu me aventurei de encanador, José. Depois tu dá uma olhada lá para ver, mas não, melhor não olhar, né? Mas a gente precisava de uns apoios. Às vezes a gente tem que pagar e pronto, né? Mas se não, alguém que é profissional pode ser muito útil na obra de Deus. Veja como Deus pode te usar com a tua profissão. Mais adiante, o apóstolo Paulo valoriza outra dedicação. Do versículo 15 diz, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa.
ele faz questão de destacar que tem uma pessoa chamada Ninfa e ela recebe a igreja na sua casa. Talvez seja até líder desse grupo, não sei, mas o que enfatiza é que uma parte, ou a igreja se reúne na casa dela. Como isso é importante, e nesse sentido nós temos muitas pessoas aqui da igreja que abrem a sua casa para receber a igreja com os grupos familiares, né? Quem aqui recebe hoje o grupo familiar na sua casa, levanta a mão. José e Terezinha, Tino e Sola, Graça, aqui Roque e Célia, volta e meia o grupo na casa deles, a Nilce e Carla. E aí, muitos outros irmãos, né? Ricardo e Marilena receberam durante muito tempo no seu apartamento, né? E depois, mais tarde, na casa, na Água Verde ali, né? Então, durante muitos anos, né? Muitos de nós aqui recebemos o grupo na casa. É um trabalho extraordinário, é fabuloso quando os irmãos da igreja podem se reunir num ambiente familiar, num ambiente de casa e dessa forma sentir-se família de Deus, igreja. Dedicação com a sua casa, servindo com a sua casa. Então, gente, são valores que o apóstolo Paulo destaca. Eu quero concluir com um último aspecto dessas palavras de saudação do apóstolo Paulo, em que nós podemos perceber algumas expectativas que ele tem. O que ele escreveu, mas o que ele espera dessa igreja? E aí, trazendo para nós hoje, o que Deus espera de nós, que vamos lendo essas palavras, o que Deus espera de cada um de nós. Volto de novo ao versículo 7 e 8, falando de Tíquico, né? Ele diz, ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração. A expectativa do apóstolo Paulo é que os irmãos da igreja de Colossos tivessem o seu coração fortalecido, força interior. É isso que ele espera. Ele espera que o Tíquico seja esse irmão amado, usado por Deus para fortalecer o coração. É interessante que Paulo não escreve aqui, não diz aqui, ó, eu mando Tíquico para vocês para resolver todos os problemas de vocês. Não. Ele diz, eu mando Tíquico para vocês, para que ele os fortaleça no coração. Como é precioso quando temos gente assim no nosso meio que nos fortalece o coração. Mas o que o apóstolo Paulo espera realmente, o que Deus espera de nós, é que nós sejamos fortalecidos no nosso coração. Talvez Deus queira usar você para fortalecer alguém no seu coração. Ou se você está precisando de força interior, fala com a gente, busca a gente, para alguém poder ser usado por Deus, para você ter essa força de dentro para fora. Veja que é força no coração, força no interior. Uma outra expectativa que o apóstolo Paulo tem é que essa igreja seja hospitaleira, né? Ele tem a hospitalidade como expectativa, e como já falei do Marcos no versículo 10, né? Bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instrução a respeito de Marcos, e se for visitá-los, recebam-no. Recebam-no. O apóstolo Paulo tem uma expectativa de que quando o Marcos chegar naquela cidade, chegar naquela igreja, chegar naquelas pessoas, ele seja bem recebido, ele seja acolhido, que ele seja muito bem tratado, com verdadeira hospitalidade. É isso que se espera de nós hoje também. Casa aberta, coração aberto. Que a gente possa ser receptivo às pessoas que nos visitam. Que as pessoas que estão aqui nos visitando, vieram hoje pela primeira vez, ou que já vieram algumas vezes, se sintam bem recebidos conosco, porque essa é uma expectativa que o Senhor tem. Nós vamos ter o cafezinho depois do culto, né? Procura alguém que está novo aqui, que você talvez não conhece. Puxa vida, que bom que você está aqui com a gente. Converse com essas pessoas para que elas se sintam bem recebidas. Porque depois eu vou perguntar para elas, né? Como é que vocês foram recebidos? Opa! Mas que sejam bem recebidos. Uma expectativa que o apóstolo Paulo tem para com os irmãos é de que eles tenham mais conhecimento. No versículo 16, ele diz, depois que essa carta for lida entre vocês, faça também que seja lida na igreja de Laodicenses
e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Já havia um senso naquele tempo, porque o Novo Testamento, como nós o temos hoje, não existia, né? Então existiam as diversas cartas, existia já um evangelho circulando ali, provavelmente o evangelho de Marcos, né? Então algumas coisas escritas já estavam sendo distribuídas, e as pessoas estavam entendendo isso como palavra de Deus para eles. E por isso o próprio apóstolo Paulo diz, aquilo que eu escrevi para os laodicenses, leiam vocês, e aquilo que eu estou escrevendo para vocês, que eles leiam lá também. Daí provavelmente foram feitas cópias, né? O pessoal de Colossenses recebeu essa carta, fez uma cópia, copiou rapidinho e diz, ó, manda lá para Laodiceia. O apóstolo Paulo quer que eles também leiam. E quando se for lá em Laodiceia, pega a carta que chegou lá e traz para nós aqui, pede para eles fazerem uma cópia para chegar até nós aqui, porque nós queremos conhecer tudo aquilo que Deus tem para nos falar. A expectativa do apóstolo Paulo é que eles crescessem no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que é a verdade da fé, e o Paulo tinha essa expectativa. O que você está fazendo para crescer no conhecimento? Nós começamos aí umas semanas, 2 meses mais ou menos, o estudo bíblico antes do culto, 5h30, 6h30, né, Andréia? Uhul, né? Outros aí estão participando. Quer saber mais da Bíblia? Separa um tempo, vem 5h30 até 6h30. 5h30, 6h30 é o nosso tempo de estudo da Bíblia. Domingo que vem, por causa das eleições, temos várias pessoas aí comprometidas com a agenda, nós não vamos ter. Mas no outro domingo a gente tem de novo. E assim a gente vai, antes dos cultos, tendo esse tempo de estudo da palavra, para que cresçamos no conhecimento, para a gente saber mais da palavra do Senhor. Uma outra expectativa que o apóstolo Paulo tem é a dedicação no ministério. Vejam o que diz o versículo 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Não sabemos bem quem é esse Arquipo, né? Não temos isso muito claro. Na carta de Paulo a Filemon, que vem um pouquinho depois, ele menciona o Arquipo de novo e diz que ele é companheiro de lutas. É provável que o Arquipo tenha sido o líder responsável pela condução da igreja nesse tempo que o Epáfras tinha ficado fora. Então agora ele está liderando. E Paulo lembra dele de uma forma pessoal, específica, e diz, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. O Senhor nos dá missões a serem cumpridas, ministérios. E agora cumpre a nós cumprir o ministério. A Arquipo, Paulo escreve, cumpra, cuide em cumprir. Como você tem feito isso? Você já sabe qual é o teu ministério aqui na igreja? Você tem cumprido com o seu papel, com o seu ministério? Você está sendo dedicado à obra de Deus, cumprindo fielmente o seu ministério? E então, no versículo 12, nós temos 3 expectativas muito específicas que o apóstolo Paulo tem, pelo menos eu entendo que ele tenha, quando ele fala que o Epáfras ora pela igreja, e ele menciona pelo que o Epáfras está orando. E o fato do apóstolo Paulo, então, dizer que o Epáfras está orando por vocês, por isso, por aquilo. Veja o que diz o versículo 12, né? Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras, plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. 3 aspectos que eu acho destacados aqui, quando Paulo menciona a oração do Epáfras. Ele deixa muito claro que ele espera que eles sejam sempre firmes no Senhor, que eles tenham firmeza em Jesus, que eles não vacilem, que eles não fiquem duvidando, mas que estejam firmes no Senhor. Querido irmão, querida irmã, essa é a expectativa que o Senhor tem de todos nós hoje. Que sejamos firmes, que não nos deixemos balançar por qualquer coisa, mas permanecendo firmes mesmo naquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Em seguida, diz ali que ele, como pessoas maduras, ou como diz a nova tradução na linguagem de hoje,
espiritualmente maduros. O que Paulo espera desses irmãos é que eles tenham maturidade. Maturidade, precisa crescer, precisa se desenvolver. Não pode ser aquela criança mimada na fé, que fica reclamando de tudo, mas que realmente busca o crescimento e amadurecimento na fé, na palavra de Deus. Precisa desenvolver maturidade de fé. Não pode ficar feito criança só de boquinha aberta, recebendo tudo que vem, mas que vai atrás, que busca, que se dedica, que serve ao Senhor e que então amadurece na fé. E o amadurecimento muitas vezes vem através de tempos difíceis, de aflições, de problemas pelos quais passamos. Aí Deus está trabalhando a maturidade em nós. Como você tem reagido a essas situações? Com o objetivo de crescer em maturidade ou já reclamando de novo? E cresça em maturidade. E, enfim, obediência. Diz ali o versículo 12, né? Maduros e plenamente convictos, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Firmes e prontos para cumprir o que Deus quer. Eu chamo isso de obediência. O que Deus quer de nós é um compromisso de obediência com o Evangelho. Terminando então, essas eram as expectativas. Talvez a última, versículo 18, ele termina dizendo: a graça seja com vocês. A graça seja com vocês. Que tudo seja pela graça. Que depois talvez de ouvir uma mensagem dessa que mexe com a gente, eu vou querer sair fazendo tudo por minha conta. Não, faz pela graça. Cantamos antes, salvo pela graça. Mediante a fé, é dom de Deus. Que o Senhor continue nos atraindo para si, como nós também cantamos. Deixe-se atrair pelo Senhor. Que essa mensagem termine com esse tom da graça de Deus. Que a graça seja com vocês. Que a graça se manifeste na nossa vida. E graça é deixar Deus fazer. Se agora eu trouxe um peso sobre você, eu oro para que essa última expressão da carta se torne uma realidade muito presente na sua vida e deixe que a graça faça tudo isso na sua vida. A graça seja com você. Senhor Jesus, muito obrigado. Tua palavra é tão rica, tão cheia, tão preciosa, nos orienta, mas termina com a graça. Muito obrigado, que nós temos a Tua graça. E nós contamos com a Tua graça, porque por nós mesmos nós somos incapazes, por nós mesmos nós não temos condições de fazer o que Tu esperas de nós. Obrigado pela orientação que Tu nos dá na Tua palavra, mas muito obrigado acima de tudo por Tua graça. Te peço mesmo em nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser profundamente experimentada no nosso dia a dia, ao colocarmos isso em ação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos.